Queridos, às vezes nós estamos andando nessa vida, né? Encontramos irmãos que a gente não vê há anos, anos e anos. Aí nós nos perguntamos, a gente está ali diante do irmão, daquele que conhecemos talvez 20 anos atrás, dependendo da sua idade, 30 anos atrás. Ou se você for mais novo, talvez um irmão que você não vê há 5 anos. E às vezes você fica meio receoso de perguntar onde ele está se congregando. Porque você tem medo de descobrir que ele não está mais se congregando em nenhuma igreja. E você vai notar que às vezes, talvez tenha irmãos que você não tenha dúvida de que ele está se congregando em algum lugar, e já pergunta de cara. Outros, você já tem aquele receio de perguntar, por quê? E por que algumas pessoas, eu não estou falando nem de salvação, estou falando de estar ali na obra do Senhor, estar ali se congregando com irmãos, louvando ao Senhor juntos. Por que às vezes acontece da pessoa no meio do caminho se afastar? Eu queria que a gente lesse aqui Romanos 8:5. Eu vou ler pela versão revista e atualizada, diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez agora pela palavra. Pai, que essa palavra, Pai, nesta manhã, encontre corações como terrenos férteis, Pai, para que a palavra caia, germine e dê frutos, Pai, e nada venha a roubá-la. Assim nós pedimos, Pai, fala ao nosso coração nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Paulo começa esse versículo 5 falando com porquê, né? Então vamos ler um pouco antes, vamos ler do 3 em diante, Romanos 8 do 3, vamos ler até o 8, para a gente entender o contexto em que esse versículo foi dito. O versículo 3 diz assim: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando a gente lê apenas o versículo 5, dá uma impressão leve sobre se inclinar para a carne, né? Quem aqui já passou por reforma em casa, sabe que quando você levanta uma parede, ou construir uma parede, ou o pedreiro vai e usa o prumo, né? Para ver se a parede está em pezinha, não está se inclinando para um lado, nem se inclinando para o outro, ela está ali reta. E a gente lê esse versículo, ele fala que existe 2 tipos de pessoas. Esse versículo identifica esse trecho que nós lemos. Identifica 2 tipos de pessoas.
umas que tendem para o lado da carne, outras que tendem para o lado do espírito. Uma que tende para o espiritual, outra que tende para o carnal. E a gente lê o versículo 5 apenas, parece que é uma coisa normal. Ah, beleza, tem uns que são mais carnais, outros são mais espirituais. Estamos de boa, vamos seguindo. Mas o negócio é mais sério do que isso. Se você reparar, Paulo está falando aqui que o pendor da carne, ou seja, está pendendo para o lado da carne, no versículo 6, dá para a morte espiritual, claramente. Mas o do pendor, mas o do espírito dá para a vida e paz. Querido, preste atenção. Você tem tido vida e paz? Isso independe do que está ao nosso redor. É algo interior. Como está a tua vida? Como está a nossa vida? Porque pode ser que está faltando vida e paz. Não é todos os casos. Mas pode ser que seja, porque estamos pendendo mais para o lado da carne. E assim como uma parede tem vários níveis de inclinação, a gente vai ler aqui na Escritura ao longo dessa palavra, vai perceber vários níveis de carnalidade. Existe uma carnalidade que é natural. Você que acabou de se converter. Você que acabou de se converter, é ainda como um bebê que Paulo identifica como sendo carnal. Paulo foi falar com a igreja de Coríntios e ele identificou que ali, olha, o leite vos dei a beber. Porque eram ainda como bebês na carne, ele diz claramente. Então o que acontece? Existe uma natureza ainda carnal e você vai ao longo da vida cristã pendendo para o lado do espírito. Assim é o caminho correto. Existem vários níveis de pender. Pode estar muito inclinado, bastante inclinado, totalmente inclinado, já pode estar tombado num processo irreversível até. A Bíblia identifica, é muito complicado para um pregador, querido. Eu lembro de quando você começa a estudar, a preparar a palavra, vem material para um seminário sobre o assunto. Sempre acontece isso, em geral, com aqueles que pregam. Dá vontade de você, mas você tem que orar a Deus e pedir aquilo que naquele poucos minutos ali vai ser capaz de gerar em todos nós aquela vontade de ir lá e cavar por mais, para que você encontre o tesouro. Eu já vi filmes, vocês devem ter lembrado de filmes, que está ali a pessoa numa caverna, ela descobre que a caverna cheia de tesouros pendurados, joias, pérolas, cordões, ouro, moedas de ouro por todo lado, e sempre começa um terremoto que começa a desabar tudo e vai fechar a caverna para sempre. Quantos lembram de filmes assim? Vários, né? Aí ele tem que escolher ali em poucos segundos, catar o que puder e sair correndo e chegar lá fora, tá com alguma coisa. Assim é o pregador também. Às vezes a gente está aqui, vamos catar algumas coisas sobre esse tema, mas o ideal é que você chegue em casa, medite, estude, cave mais, reabra essa caverna. Pega uma picareta e abra de novo essa caverna. Porque o tesouro que o Senhor nos colocou à disposição sobre todos os assuntos é muito amplo. Por isso a palavra nos instrui a estudar, andar e estudar, né? Vamos continuando. Quando você se converte,
Olha o que a palavra espera que aconteça. Colossenses 3, de 1 a 8, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, mas não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Primeira coisa que a palavra nos ensina é que quando a gente foi ressuscitado com Cristo, a gente deve buscar as coisas do alto. A nossa vida, ela vai seguir no mundo natural. Mas nós temos que ter em mente que tudo que está no mundo natural vai acabar. Eu já contei aqui, um dia eu acordei angustiado, porque eu perdi fotos da minha infância, nesse negócio de mudar para lá, para cá, minha mãe também mudando para lá, para cá. Algumas coisas estavam na casa do meu irmão. E um dia eu me dei conta que eu perdi algumas coisas, eu fiquei triste. Aí eu comecei a meditar. E eu falei, meu Deus, eu estou triste, mas tudo isso Deus vai destruir. Eu já contei isso aqui, esse testemunho. A palavra fala que Ele vai destruir os céus e a terra, vai fazer novos céus e nova terra. Então tudo vai ser destruído. Por que eu estou preocupado com coisas materiais? Já contei também que quando eu vi aquele filme 2012, tem uma parte do filme que eles guardam todas as grandes obras da humanidade. A Mona Lisa, a Vênus de Milo e outros quadros e obras famosas pelo mundo todo, e esconderam para que o mundo todo ia passar por uma destruição no filme, e eles queriam depois criar uma outra sociedade e salvar esses tesouros culturais. Mas, querido, tudo vai ser destruído. A Mona Lisa, a Vênus de Milo, o que mais? O Cristo Redentor, a Estátua da Liberdade, sei lá, né? Tudo vai ser destruído. O próprio Deus vai destruir tudo. E Ele vai fazer novos céus e nova terra. Então, por que eu vou estar preocupado com uma coisa ou outra? Isso, a palavra nos ajuda a entender que devemos ficar olhando para as coisas do alto. E não com foco aqui na terra. Não quer dizer que vamos parar de trabalhar, parar de estudar. Pelo contrário, vamos continuar com isso tudo. Mas com o propósito de cumprir a vontade que vem do alto para nós. Amém? Quantos dizem amém? Amém. Aí, olha o que acontece se nós não fizermos essa natureza terrena morrer. E ele nomeia aqui com coisas absurdas: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não se fala muito hoje em dia sobre a ira de Deus. Mas a ira de Deus é real. E ela tem destino certo: os filhos da desobediência. Talvez nós aqui, essa lista que foi dada é muito forte para que se aplique. Talvez você está olhando, mas isso aqui, já passei por essa fase, né? Já mudei de fase. Mas depois ele começa a falar,
de coisas mais sutis. No versículo 8, agora, porém, despojai-vos igualmente. Ou seja, assim como você se despojou, eliminou aquilo que era meio radical demais, prostituição e outras coisas, avareza, ele fala aqui, despojai-vos igualmente, no versículo 8, de tudo isto. Ele põe uma lista mais amena, mais sutil. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Ira, indignação, maldade, maledicência. Maledicência pode ser tanta coisa, entre as fofocas, falar mal de uma pessoa. Linguagem obscena do falar. Às vezes, será que a tua linguagem no trabalho é a mesma aqui da igreja? Ou lá você fala palavrão? Às vezes você está falando com um irmão e ele solta uma, sabe assim? A boca fala do que está cheio o coração, né? E você finge às vezes que não escutou se não é teu discípulo, ou depois você espera uma ocasião. Eu sempre espero uma ocasião mais adequada para falar com a pessoa. Espera ela estar quebrantada, né? Está ali chorando diante de Deus, e a hora é boa. Chorando ali, quebrantado. Mas você pode reparar, às vezes, já aconteceu comigo também, de pessoas que não sabiam que não era dessa igreja, tá? Durante a vida aconteceu. Pessoas que você está falando no telefone e não sabe que a ligação, às vezes a pessoa não está ouvindo e você está ouvindo, né? É assim o celular, né? Você está, alô, alô, a pessoa, oi, não está escutando nada, mas você está escutando ela perfeitamente. Eu já escutei palavrão vindo assim, de pessoas que não eram para estar falando palavrão. E falando com o irmão, já aconteceu mais de uma vez. Graças a Deus tem acontecido cada vez menos. Mas a pergunta que eu faço é, você tem vigiado o teu falar, a linguagem? Porque, querido, se você fala no trabalho ou na escola, uma hora você vai escapar na igreja. Não tem como. Uma hora você vai deixar escapar. E o que realmente angustia a Deus, eu creio assim, a nós, quando estudamos esses trechos da palavra, é que parece que existe um caminho que você começa às vezes com pouca coisa e vai caminhando, e esse desvio vai aumentando e aumentando, e pode chegar uma hora que você não consiga mais retornar. Lá em 1 Coríntios 3, versículo 3, Paulo fala assim, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós... Vamos ler do versículo 1. 1 Coríntios 3. Vamos ler do versículo 1. Diz assim, eu acabei de mencionar agora há pouco, irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Para aí um pouco. Então, quando você ainda é uma criança em Cristo, é normal que teu comportamento seja carnal, que você faça pirraça, que você tenha inveja. A criança tem inveja, tem ciúme do irmão, tem ciúme do coleguinha. Se a mãe pega o bebê de uma amiga, ele vai ficar com ciúme. Ele não tem maturidade, é normal. Então é normal um certo grau de imaturidade quando nos convertemos. Paulo estava ciente disso. Então Paulo fala no versículo 2, dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora estão.
Aí ele começa, porque ainda são carnais. Quais são os sintomas de carnalidade que Paulo identificou na igreja de Corinto? Ele diz aqui: pois visto que há inveja e desavença entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Aí ele fala lá do time do Paulo, time do Apolo, né? Totalmente imaturo. Mas esse tipo de carnalidade, Paulo teve paciência. Ele falou, olha, eu vou dar leite para vocês, vou começar a falar coisas... Porque a carnalidade, querida, ela impede você de aprender mais de Deus. Ela impede, porque você vê pelo sintoma. Se a pessoa está com aquele comportamento, ela não é espiritual o suficiente para receber ensinamentos espirituais de certo nível. Você nota quando a pessoa é espiritual ou carnal. Por isso que eu falo, quando você encontra pessoas que você não vê há muitos e muitos anos, dependendo de como era o que você notava do exterior dela, você vai deduzir, provavelmente ela não está mais firme com Deus. Porque ela foi pendendo para o lado da carne até que caiu. E às vezes não é cair em pecado, não estou falando nem de salvação, eu estou falando de viver uma vida sem abundância em Cristo. Isso é muito triste. E eu vou dizer para você que uma das características que você percebe a carnalidade, é o linguajar. Por exemplo, Efésios 5,4 também diz sobre obscenidade: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. No teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, na tua família, sabe, os tios e tias, você se junta e ri de piada obscena? Ou você se afasta e desconversa? Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Mateus, capítulo 12, 36 e 37, o próprio Senhor Jesus diz: mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Então, uma das maiores características pelas que você identifica uma pessoa carnal é pelo linguajar. E o linguajar não é o português correto ou errado, não. É o que a pessoa fala. Se ela fala só coisas, piadas de duplo sentido, imoralidade, obscenidade, palavras inúteis, coisa inútil, coisa que maledicência, falando mal de outra pessoa. Querido, essa pregação de hoje não é nova. Você já ouviu isso muitas vezes. Mas o que eu percebo? Eu percebo que o Senhor está para nos levar a um outro nível. Já está nos levando a um outro nível. E é necessário que a gente comece agora a... Sabe quando você constrói... Desculpa que eu estou passando por uma reforma em casa e me vem à mente os exemplos de reforma, não sei porquê. Mas quando você faz uma reforma, você constrói uma parede, pinta, aí vem o acabamento. É a hora que você tira aquele restinho de tinta que ficou em cima do rodapé. É a hora que você vai com um bombrilzinho e
sabe aquele tinta também que ficou ali, aquele rejunte que ficou ali na esquadria da janela. Você começa a limpar para tudo ficar perfeito. Eu vejo que o Senhor está nos limpando, ali na fase de acabamento, para algo que está para vir. Amém? Para algo que está por vir. O que acontece é que nós estamos em um processo. Alguns podem estar ainda numa fase de carnalidade maior, e isso é normal. Vamos discipular, vamos amar, vamos treinar, e temos que ver a pessoa crescendo em Deus, começando a eliminar essas coisas. Outros já estão numa fase que a gente já espera que você tenha uma certa maturidade. E a tolerância, talvez, nesse caso, vai ser menor. Amém? Então tenha paciência com o irmão. Não é sair condenando o irmão que você pegou falando uma palavra torpe. Tenha paciência. Quando estiver numa hora adequada, vai lá, chama. O pastor Marcelo já contou testemunho aqui, né? Logo que ele se converteu, ele contou uma piada obscena lá no INPE, e o irmão que o discipulava chamou num canto e falou: querido, esse tipo de piada, eu tenho certeza que não era nem talvez muito grave, mas era obscena. Muito grave para pessoas que não eram convertidas, né? Era normal assim, talvez uma piada corriqueira para quem é incrédulo, para quem não é cristão. Mas o irmão chegou ele em amor, só precisou falar uma vez. E ele percebeu, né, que estava fazendo algo contrário à palavra do Senhor. Amém, querido? Agora, preste atenção. O que Jesus falou? O Senhor Jesus falou: nós vamos dar conta de toda palavra inútil. Misericórdia. Pensou? O senhor vai ter lá um gravador lá, ou não sei se vai estar impresso, sei lá como. Ele vai abrir aquele livro lá. Aqui, ó, você desse dia aqui fez isso, falou aquilo. E nós ali, né? Então, vamos minimizar essa lista, pelo amor de Deus, né? Vai atrasar a fila lá do julgamento. Imagina, né? Vamos, pelo amor de Deus. Imagina aqueles irmãos que vai chegar assim, aquele rolo, né? Desenrolando pelas ruas de ouro, assim, aquele rolo da lista da pessoa. Cada palavra inútil, cada uma. Misericórdia, irmão. Agora, lá em Filipenses, Paulo fala sobre essa expectativa de que alcancemos essa maturidade. Todos nós que alcançamos, Filipenses 3, do versículo 15 ao 20, eu vou ler pela NVI, tá? Vou ler rapidamente. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês, pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o estômago, e eles se gloriam do que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Lembra que eu disse sobre níveis de pendor? Aqui agora ele está falando de um nível de pendor tão grande, que já derrubou o muro do lado do mal. E Paulo chora por essas pessoas. Ele fala com lágrimas: há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o estômago e eles se gloriam do que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. Olha a pista que ele nos deu aqui, que é o mesmo assunto dos outros versículos que lemos.
só pensa em coisa terrena, que é uma coisa tão leve, né? Só pensa em coisa terrena. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando você vai tomar uma decisão profissional, você leva em conta o teu ministério? Recebeu uma oferta de um trabalho lá no Acre, no interior do Acre. Vai ganhar bem até. Não estou falando que não é para ir. Mas você leva em conta, lá eu vou poder crescer espiritualmente e edificar espiritualmente alguém? Faz parte do que Deus quer para mim? Ou porque eu já vi muita gente, querido, se desviar, porque não estava firme ainda, depois que foi para uma faculdade longe, ou para algum trabalho longe. Quando você pensa no teu futuro, no que vai fazer depois de se aposentar, o que você pensa? Você pensa em, vou morar no interior, nada de errado com isso, tá? Mas você pensa se lá vai ter a obra do Senhor para você fazer? Ou você pensa em se aposentar também da obra do Senhor? Porque não tem aposentadoria, nem na eternidade tem, para essa obra. Será que as decisões que você toma são simplesmente no natural? Não tem nada de errado nisso, talvez em algum momento da vida, de acordo com o seu nível espiritual, mas conforme você for crescendo em Deus, e Deus for te revelando aquilo que tem para você fazer, vai acontecer de você começar a mudar os teus critérios, aquilo que importa para você, para tomar a decisão. Fica mais complexo. Será que meus filhos vão ter uma igreja nessa nova cidade, em que eles vão poder crescer entre amigos, irmãos? Ou será que é eu que vou ter que abrir uma igreja, que se Deus está me mandando para lá para isso? Não estou falando, não existe certo ou errado. A pergunta é, você tem considerado, ou primeiro você toma as decisões, depois vê como é que fica essa parte espiritual? Porque isso é olhar só para as coisas terrenas. Olha o final que isso pode ter. Num extremo, podemos nos tornar inimigos de Deus. Eu conheço casos assim, infelizmente. Infelizmente. Eu queria terminar essa palavra com um conselho que eu tomei para a minha vida. Você vai meditar nisso em casa. Uma das coisas, querido, que eu entendo que pode afetar, nós falamos aqui muito daquilo que sai de você, né? A palavra, o comportamento, né? Maledicências, coisas que saem de você. Mas a palavra deixa muito claro que o que contamina é o que entra, né? O que contamina é o que sai, isso aí está certo. Mas eu queria falar agora coisas que podem te atrapalhar e que você recebe, não é que entra em você. Coisas que você se deixa receber, tá? O ambiente que você frequenta, os ambientes que você frequenta. Cuidado com os ambientes que você frequenta. Cuidado, eu falo isso em amor. Se você está num ambiente que o nome de Jesus é ultrajado, é ridicularizado, esse ambiente não é para você. Talvez você está ali num evento cultural, talvez um show, em que está tocando músicas que falam de prostituição, fala de traição, fala de coisas ruins. E você está ali, não tem nada demais, você está ali curtindo. Não estou falando que você não pode entrar no lugar, eu estou falando de você deixar receber essa mensagem. Há algum tempo atrás, eu percebi, a Bíblia dá exemplos claros de que a música é uma coisa
espiritual. Totalmente espiritual. Eu vou dar um exemplo para você. Você vai anotar só, você não vamos ler tudo não. Jó 38, de 4 a 7. Lá você vai ler assim, Deus falando, Jó, onde é que você estava quando eu criava o mundo? Aí no versículo 4 ele diz, onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência, quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre eles o cordel, sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? De novo falando de reforma, né? de construção aqui. Até Deus está me perseguindo com isso. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Os anjos, as estrelas da alva aqui são anjos, tá? E os filhos de Deus também. Eles cantavam quando Deus estava fundando a terra. Foi o homem que criou a música? Foi? Não. A música foi criada nos céus para louvar a Deus, para se rejubilar diante da criação de Deus. Aí vou dar 2 exemplos que tem na Bíblia, em que você vê que a música funciona como um portal espiritual muitas vezes. Vou contar a história, havia um rei de Israel do Norte. Quem fez o Fundamentos aí até agora já sabe que Israel se dividiu em 2 reinos. Israel do Norte, cuja capital era Samaria, Israel do Sul, também chamado de Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. E Israel do Norte teve reis só ruins, que não seguiam a Deus, acabou levada cativa antes de Israel do Sul, antes de Judá. Né? Os assírios levaram Israel do Norte, os babilônios levaram Israel do Sul, quase 200 anos, por volta de 200 anos depois ainda. Porque Israel do Sul ainda teve reis bons. Eu vou contar a história de um rei bom, razoável, de Judá, e um rei que sempre foi ruim. Todos os reis de Israel do Norte foram ruins. Israel do Norte tinha um rei chamado Jorão. Ele começou a arrumar uma treta lá com os moabitas. Fala numa linguagem moderna, né, para o pessoal entender mais. Aí, segundo Reis 3, a partir do versículo 6, diz assim, naquela ocasião o rei Jorão de Israel, né, partiu de Samaria, sua capital, e mobilizou todo Israel do Norte. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá, Israel do Sul, Josafá. Aí, não vou ler mais, ele falou assim, olha, vamos comigo para a batalha lá, e a Josafá falou, estamos juntos. O meu exército é teu, o meu povo é teu, vamos lá, vamos para a batalha. Quando chegou lá, aconteceu o seguinte, Josafá era um pouco mais pendendo para o lado espiritual. Josafá perguntou assim, vem cá, mas não tem um profeta aqui para nos dar uma direção, porque eles já começaram errado ali. Aí falaram lá, olha, tem Eliseu. Eliseu, para quem sabe, não era... Eliseu era sanguinão, né? E colérico ao mesmo tempo, assim. Olha, tem... Aí, Eliseu era um profeta ali de Israel do Norte. Aí, Josafá perguntou, não tem um profeta aí? Aí falaram, ó, tem Eliseu. Mandaram chamar ele. Aí Eliseu falou assim, Jorão foi lá e falou, olha, dá uma direção à palavra do Senhor aí. Aí Eliseu falou, olha, se não fosse por causa de Josafá, eu nem iria te escutar. Para começo de conversa. Ele estava indignado com a presença maligna ali do rei Jorão. Tão indignado que para ele entrar em Deus, sabe o que ele falou? Me traz um músico, me traz um tangedor. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler a partir do versículo... Vamos continuar. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá, versículo 7. O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na guerra contra Moabe? Aí Josafá respondeu, sim, eu irei, sou como tu, e o meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Versículo 8, também perguntou, por qual caminho atacaremos? Jorão respondeu, pelo deserto de Edom,
Então o rei de Israel partiu com o rei de Judá e o de Edom. Depois de vagarem a pé por 7 dias, já havia acabado a água, fizeram besteira, né? Versículo 10. O rei de Israel então exclamou: e agora? Será que o Senhor nos ajuntou 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Aí Josafá assim perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor para que consultemos? Aí veio essa história. Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele costumava derramar a água nas mãos de Elias, mas ele agora é o profeta. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o de Edom desceram para falar com ele. Lá no versículo 14, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você. Ele falou isso para Jorão, rei de Israel do norte. Nem mesmo lhe daria atenção, de tão treva que era a figura. E ele estava tão indignado que ele não conseguiu chegar diante de Deus para ouvir a Deus. Ele teve que pedir, no versículo 15, agora me traga um músico. Na outra versão fala, me traga um tangedor. Entende, queridos, porque o louvor antes da palavra tem um dos objetivos: adorar a Deus, abrir os céus, né, expulsar as coisas malignas que podem estar também no ambiente. O louvor, ele faz isso. Aí ele foi trazer um tangedor. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse, aí ele deu a direção. Não vou continuar lendo. Outro trecho, 1 Samuel 16. Saul era afligido, anota aí, do versículo 14 ao 23. Saul era afligido por um espírito maligno depois que ele começou a se inclinar para o mal. E era um espírito maligno que diz que era da parte do Senhor. Deus permitia que aquele espírito atormentasse Saul. Aí lá no versículo 15, então os criados de Saul, os empregados dele disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor, a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul ao meu senhor: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Aí apareceu sair de lá, né? Aquela barbinha dele já parece judeu, né? Já parece meio daquela região. Desculpe, pessoal, para dar uma descontraída. Vocês estão muito sérios. Onde é? Até me perdi aqui. Busquei-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. Como é que pode isso, né? Ser sisudo em palavras de gentil presença? O Senhor é com ele. Bom, resumindo, trouxeram Davi. E quando Davi tocava, o espírito mau da parte... Lá no versículo 23. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. A música, querido, 2 exemplos. Ela é um portal. Da primeira vez, ela atraiu a palavra de Deus. No primeiro exemplo que eu li. No segundo exemplo, ela expulsou um espírito mau, vamos falar assim. Entenda, o poder, a música não foi... Então não trate música como trate uma arte qualquer, pintura, porque a música é um portal e você pode estar muitas vezes levando para dentro da tua casa algo maligno, uma mensagem de adultério, de adoração a demônios. Cuidado! Cuidado. Eu, há muitos anos, eu decidi consagração, tá? Não curtir esse tipo, não consumir intencionalmente esse tipo de música. Até a música evangélica você tem que olhar com cuidado também. Não é que não tenha,
Mas cuidado. Cuidado com o ambiente que você anda, com aquilo que você consome. Eu vou dizer mais. Cuidado com as companhias com as quais você anda. 2 Timóteo 3, de 1 a 5 diz: saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis. Já pendeu tanto que já não tem mais jeito. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se destes também. Cuidado com as pessoas com as quais você anda. Não é que você não tem que ter relacionamento com o incrédulo, não é isso que está falando aqui. Mas tem certos níveis de pessoa irreconciliáveis. Eles são aqueles que Paulo chorou por eles. São inimigos da cruz de Cristo. Cuidado, às vezes eles, em vez de você influenciá-lo, você está sendo influenciado por ele. Em vez de você honrar a Deus e ensiná-lo, ele está insultando a Deus na tua frente e você está concordando com ele. E você está recebendo. Às vezes não é você, às vezes é o teu filho. Cuidado. Porque Deus está limpando essa igreja, começando agora a vir nos pormenores. Quanto mais pessoas aqui consagradas, quanto mais pessoas aqui neste lugar, tendendo para o espiritual, em vez de tender para a carne. Quanto mais pessoas que querem Deus, mais o Senhor vai agir no nosso meio. Quantos dizem amém? Vamos ver milagres neste lugar, querido. Vamos ver pessoas sendo curadas, famílias restauradas. Já temos visto, mas vai vir de uma maneira muito mais intensa. Muito mais intensa.